que devem ser observadas de forma obrigatória pelos tribunais inferiores e também pela administração pública de modo geral. Isto vai impedir que grande parte dos recursos que hoje vêm livremente ao Supremo Tribunal não venham mais, ou fiquem na origem. De outra parte também, o outro instrumento ao qual me referi, importante, criado pela súmula, pela emenda 45, exatamente a repercussão geral. Ou seja, 4 ministros podem se manifestar pela repercussão geral de determinadas matérias. Ou seja, só aquelas matérias que esses 4 ministros consideram relevantes para serem apreciados, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, é que aqui poderão aportar. As demais deverão realmente ser resolvidas nas instâncias inferiores. Isso é muito importante, porque eu sempre entendi que a prestação jurisdicional, em regra, deve se limitar a 2 instâncias. Uma decisão do juiz monocrático e uma outra decisão em grau de recurso do juízo colegiado, de magistrados, que se chamam desembargadores, hoje desembargadores estaduais, federais e também da nova nomenclatura, que é desembargadores do trabalho. São magistrados com mais experiência de vida, mais experiência profissional, que vão, de forma colegiada, rever aquela decisão que foi dada pelo juiz monocraticamente, individualmente. Isso para o cidadão, a meu ver, basta. Apenas em termos absolutamente especiais e extraordinários é que os recursos devem subir para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal e para os demais tribunais. Só quando a matéria realmente tiver uma relevância, uma repercussão geral, enfim, uma decisão que possa afetar a vida da sociedade. Você tocou num ponto nevrálgico, doutor. O juiz, em primeiro grau, ele toma uma decisão isolada, uma decisão também submetida a uma carga elevada de processo, uma pressão quase desumana. O sistema educacional, como um todo, em especial o sistema educacional universitário, no caso jurídico, vem preparando adequadamente esses jovens para os cargos de juízes, promotores, enfim, operadores de direito? Eu lamento dizer que não. Infelizmente, as nossas universidades, e mesmo as faculdades isoladas de direito, têm um viés muito tecnicista. Quer dizer, eles preparam o candidato às futuras profissões do direito apenas do ponto de vista técnico. Então, em geral, o que acontece, com raríssimas exceções, se passa ao longo dos 5 anos do curso de Direito, lendo a Constituição, o Código de Processo, os Códigos de Processo, o Código Civil, Código Tributário, enfim, e a legislação de modo geral. Que, aliás, é uma legislação que, sobretudo no Brasil, muda de uma hora para outra. Então, muitas vezes, tudo aquilo que o aluno, que o estudante, que o bacharel em Direito aprendeu durante 5 anos, com uma penada, pode deixar de sair, pode sair do seu patrimônio intelectual. Então, seria muito melhor, muito mais desejável, que as faculdades de Direito e as universidades, de modo geral, desse uma formação humanística para o futuro operador do direito. Isto vale especialmente para o magistrado. O magistrado, muito mais do que conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico pode ser adquirido a qualquer momento com a leitura da Constituição, dos códigos. Ele precisa ter uma sensibilidade humanística, ou aquilo que alguns psicólogos chamam de inteligência emocional. Isso pode ser realmente cultivada através de uma formação, digamos assim, clássica nas universidades. Leitura de bons livros, enfim, não apenas técnicos, o estudo da filosofia, da sociologia, enfim, o conhecimento do mundo circundante de modo geral. Doutor, convivemos hoje com aparentes paradoxos. De um lado, a internet disponível, cada vez mais pessoas, disseminada cada vez mais na sociedade. De outro lado, carta precatória, carta rogatória. É possível conviver um universo muda tão rapidamente, como o senhor mesmo disse, com estruturas absolutamente herméticas, sem a perspectiva de uma teleconferência, videoconferência para o interrogatório de um réu preso? É possível aprofundar ainda mais a informatização do Poder Judiciário e obter, com isso, uma prestação mais rápida, uma prestação
melhora o jurisdicionado? Eu acho isso absolutamente fundamental. Nós não podemos julgar, continuar julgando, como fazíamos no século XIX. Quer dizer, com os recursos hoje da mídia eletrônica, nós poderíamos avançar enormemente para dar para uma prestação jurisdicional mais efetiva. No caso das precatórias e das rogatórias, por exemplo, eu tenho uns dados interessantes. No estado de São Paulo, que eu conheço melhor, o cumprimento de uma carta precatória leva, na melhor das hipóteses, de 3 a 6 meses. Uma rogatória, e são dados até do Ministério da Justiça, leva para ser cumprida cerca de 8 meses. Quer dizer, isto é absolutamente insatisfatório, inaceitável, porque uma carta precatória, uma carta rogatória, diz respeito, muitas vezes, a um ato processual de múltiplos e complexos atos processuais. Essa é uma das razões, por exemplo, pelas quais o processo se arrasta indefinidamente e o público, de modo geral, não compreende. Então, eu acho que nós devemos realmente, não sei por que não fazemos ainda, proceder a esses atos através da internet, por exemplo, com acordos internacionais, no caso das rogatórias, ou a normatização, a sistematização deste procedimento dentro do território nacional. Isso é perfeitamente possível. Eu vejo como um grande avanço, por exemplo, o interrogatório feito online, não é verdade, através de recursos da mídia eletrônica, assim como o depoimento de testemunhas. Isso me parece absolutamente fundamental. No caso do interrogatório dos réus, é até o deslocamento dos réus, dos presídios ou dos locais de detenção onde eles se encontram. Primeiro, é um risco enorme para a segurança pública. Em segundo lugar, isto é extremamente oneroso, porque é preciso deslocar uma viatura, uma escolta, e muitas vezes não existe essa viatura, essa escolta disponível. Quando ela é disponível, ela é deslocada do patrulhamento das ruas para fazer exatamente o deslocamento dos réus presos para o interrogatório. E muitas vezes isto demora tanto por falta de recursos materiais, e eu vi isso muito no antigo, extinto e saudoso Tribunal de Alçada Criminal, que o prazo estabelecido no Código de Processo Penal para instrução criminal é superado e muitas vezes um criminoso perigoso recebe um habeas corpus e responde em liberdade e muitas vezes nunca mais é recuperado, exatamente porque o processo demorou tanto que se mostrava insustentável à luz da lei mantê-lo preso. Doutor Lewandowski, foi um prazer muito grande esse bate-papo com o senhor. Gostaria de abrir espaço para o senhor tecer considerações finais. O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Olha, eu quero dizer que para mim foi um grande prazer conversar com meus amigos da Pamages. Eu tenho grande saudade de São Paulo, do Judiciário Paulista, sobretudo da Pamages, onde trabalhei muito tempo, fui diretor, fui um militante e continuo sócio. Eu quero dizer que gosto muito do seu programa, sou um telespectador assíduo e tenho aprendido muito com as entrevistas que você tem levado ao ar. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu posso falar em nome, com certeza, em nome de todos os magistrados paulistas. É uma honra para nós poder ceder ao Supremo Tribunal Federal um juiz do porte e da capacidade do senhor, doutor Lewandowski. Muito obrigado. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.